Pedro Vale entrevistou André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas. Ele explica sobre o IPC, fala sobre o cálculo da inflação e a importância de cada um gerenciar o seu custo de vida e poupar para a terceira idade. Ele fala também sobre a alta do dólar e como isso influencia no dia a dia do brasileiro. Vale a pena assistir. O Fala Madrugada veio hoje conversar com o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, e abordar alguns assuntos sobre a economia atual. André, bom dia. Bom dia, Pedro. André, vamos começar falando um pouquinho sobre o trabalho aqui na FGV, que é o cálculo do IPC, o Índice de Preço ao Consumidor. Você pode explicar para a gente o que é? Posso. O trabalho aqui na FGV não se resume só ao cálculo do Índice de Preço ao Consumidor. A Fundação calcula uma família de indicadores, né? Talvez o índice mais famoso que a Fundação produz hoje seja o Índice Geral de Preços, o IGP, que é muito conhecido por aqueles que pagam aluguel, porque em geral ele é muito citado nos contratos que reajustam os aluguéis residenciais, o IGPM, né? Então o IGPM ele é um índice que agrega três resultados diferentes. Um que é do índice de preço ao consumidor, que é a inflação que mede a variação do custo de vida, quer dizer, quanto é que está ficando mais caro para as famílias comprarem seus alimentos, ou se transportarem de um lugar para o outro, ou mesmo se vestirem, né? Tem também o índice de preço ao produtor, né, que revela o quanto produtos, né, estão mais caros para quem produz mercadorias, né? O indivíduo que vai produzir lá a farinha de trigo precisa do grão trigo, então quanto é que está para ele comprar esse grão hoje? Então existe um índice de preço para o produtor, por quem produz os itens que as famílias e outras empresas vão consumir. E por fim tem o Índice Nacional de Custo da Construção, que mede a variação desses materiais usados na construção civil, nas obras de casas, apartamentos e tudo mais. Então o IGPM é um índice bem mais complexo. E a família de indicadores que a Fundação produz também é maior do que aparentemente só do IPC. Ele não se resume só ao índice de preço ao consumidor. Mas o índice de preço ao consumidor, ele é um índice muito famoso, porque nós estamos falando ali de produtos e serviços consumidos pelas famílias. Então acaba que ele aguça um pouco mais a curiosidade, né? Todo mundo quer saber, quanto é que está, quais os alimentos estão ficando mais caros, é o arroz, é o feijão, é o pão francês, é o biscoito, é o macarrão, e o índice tem condições de informar em caráter semanal, né, quais produtos estão ficando mais caros ou mais baratos. Você falou sobre alimentação, transporte, e o IPC tem classes, e dentro dessas classes tem alguns grupos, né? Você pode falar para a gente quais são? Posso. Na realidade, é uma tentativa da gente dividir o orçamento familiar, né? Quando você recebe seu salário, você tem a responsabilidade de pagar muitas coisas. Diferentes grupos de despesa, né, que você pode dividir o seu orçamento. Então você tem lá as despesas com alimentação, as despesas com habitação, com vestuário, com saúde, né, com educação, com transporte e até com comunicação. Então todas essas classes de despesa ajudam a gente a organizar o resultado, a entender de onde as pressões inflacionárias estão surgindo, se são os alimentos que estão ficando mais caros, ou se é o transporte público que está ficando mais caro, né? E é uma forma também das famílias organizarem o próprio orçamento, né? Se hoje você fosse sentar na sua casa para colocar no papel ou numa planilha no computador todas as suas despesas, com certeza você começaria lá, eu estou gastando tanto com supermercado, tanto com transportes, tanto com educação. Então o mesmo entendimento que a família tem que fazer do seu próprio orçamento, quer dizer, colocar no papel para ver de onde estão os gargalos, né? Onde é que a família está gastando mais, o índice é estruturado da mesma forma para a gente entender de onde surgem as pressões inflacionárias. Então, se é só a alimentação que está subindo, pode ser um problema temporário, né, por um clima adverso que está, enfim, comprometendo a oferta de um determinado alimento. Mas se são todos os grupos, né, que estão avançando, que estão subindo de preço, aí é um processo inflacionário mais generalizado, portanto perigoso, que merece atenção do governo. Então, você está dizendo que o IPC é essencial na educação financeira do brasileiro? Olha, é essencial você conhecer o seu custo de vida, né? É essencial que você monitore, né, as suas próprias despesas, para você não gastar além daquilo que você ganha, né? Viver dentro do orçamento é fundamental para você ter paz de espírito, né, poder produzir de forma adequada e também juntar um pouco para a sua terceira idade, né? A gente não vai manter esse fôlego para trabalhar a vida toda. Então é importante que você viva de acordo com o seu orçamento e se previna poupando uma parte do que você ganha mensalmente. Então, fazendo isso, né, você vai ter uma vida mais tranquila e também uma terceira idade
com um complemento adequado, porque as aposentadorias não acompanham os salários médios, né, de mercado. Então você precisa de uma reserva para você viver um pouco melhor quando você mais precisar de recursos. À medida que envelhecemos, a gente fica mais dependente de gastos com remédio, com médicos e com planos de saúde, né? E é necessário que você tenha uma reserva financeira para se valer desses serviços, né? Mas é uma forma também de você entender, né, o quanto você, onde é que estão as suas principais despesas. E se por acaso ali na sua planilha de controle você perceber que você está gastando muito com um determinado segmento, seja com alimentação, com lazer ou com qualquer outro tipo de gasto, você tem ali, né, a ferramenta para controlar isso. Dizer, poxa, eu vou trocar esse meu plano de telefone porque ele está saindo muito caro e está me estrangulando, não está sobrando nada para eu economizar esse mês. Ou eu vou economizar um pouco no supermercado, estou comprando muita cerveja, refrigerante, coisas supérfluas que de repente não interessam consumir com essa frequência. Então, dessa maneira, conhecendo, né, para onde vão seus gastos, você vai conseguir controlar seu orçamento e viver mais tranquilamente. André, o IPC é medido em 7 cidades. Qual é a relação do IPC dessas cidades para o IPC nacional? Pois é, o IPC nacional é uma média do que acontece em 7 cidades, né? Isso aqui na Fundação Getúlio Vargas. No IBGE, por exemplo, são 11 cidades. Existe um projeto agora para ampliar para 13 cidades. Então, cada instituto de pesquisa trabalha com um grupo de cidades, né? Aqui na FGV nós trabalhamos com 7. São 3 aqui no Sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Uma no Sul, que é Porto Alegre, uma no Centro-Oeste, que é Brasília, e 2 no Nordeste, Recife e Salvador. E quando nós fazemos a média da inflação nessas 7 localidades, a gente então tem o índice médio nacional. Então, por acaso, o índice médio nacional aqui da FGV em agosto mostrou uma variação média dos preços de produtos e serviços de 0,20%. Aí você vai dizer, pô, mas variou só 0,20%, a minha inflação foi muito maior. Pois é, porque a inflação daqui é uma média, né? Seja ela calculada em uma cidade só, como o Rio de Janeiro, ainda vai ser uma média, como no índice nacional, que é uma média de 7 cidades. Para você descobrir a sua inflação, você precisa colocá-la no papel, né? Ali você vai descobrir, comparando a despesa desse mês com a do mês passado, o quanto foi a sua inflação. E que fatores que influenciam esse índice? Olha, são muitos os fatores, quer dizer, são suas despesas do dia a dia. Por exemplo, se você come fora de casa, se na hora do almoço você procura uma lanchonete ou um restaurante para almoçar, aquela despesa com alimentação fora de casa faz parte do índice. Se os alimentos na rua ficam mais caros, aquilo vai se refletir num índice de inflação mais alto. Da mesma forma, se você vai tomar um ônibus e a passagem fica mais cara, aquilo se manifesta no índice de inflação. Se você vai tomar um cafezinho na rua e ele ficou mais caro, também. Se o arroz e feijão, né, que é o nosso dueto do dia a dia, ficou mais caro, aquilo está refletido no índice de inflação. Então, pensou numa despesa importante, relevante no seu dia a dia, ela está refletida naquele índice de inflação. Como é que é realizada essa pesquisa? Quem que realiza? Olha, a Fundação possui um grupo de pesquisadores que visitam estabelecimentos comerciais diariamente, coletando preços desses produtos e serviços. Então é um grupo treinado que conhece muito bem a característica dos produtos e que visitam locais determinados. São locais que nós escolhemos por uma pesquisa chamada Pesquisa de Local de Compra. Ela indica onde as famílias costumam comprar mais seus produtos no dia a dia. Então, quais são os supermercados mais relevantes, onde a procura por alimentos é maior, quais são as feiras livres mais frequentadas, né, importantes em cada bairro do Rio de Janeiro e de outras cidades do país também. Quais são os consultórios médicos, os postos de gasolina, os cinemas mais frequentados. Então, indo nos locais onde o consumidor habitualmente compra, né, a gente também consegue monitorar melhor a variação desses preços, o quanto eles estão ficando mais caros ou mais baratos. E a gente traduz isso na forma de um índice médio, né, que a gente leva semanalmente ao conhecimento público. André, muito se fala sobre o dólar. O que ele afeta no nosso dia a dia? Pois é, o dólar afeta as pessoas que vão viajar, por exemplo. Se você deixou para comprar dólar em cima da hora, porque você assumiu o compromisso de viajar agora, no final do ano, né, ou mesmo nesse momento, né, você tem um problema se não comprou dólar até agora, porque de fato você vai gastar mais do que você previa. Então, por exemplo, para um viajante que costuma agendar com antecedência suas viagens, é interessante que você comece a comprar dólar no momento que você contratou o pacote que vai te levar para outro país. Porque assim você diminui o risco de uma variação cambial te pegar no meio do caminho.
Mas se você comprou um pacote hoje e a taxa de câmbio era R$2, começa a comprar um pouco hoje, né, de dólares, e mesmo que haja uma desvalorização pelo meio do caminho, o seu prejuízo vai ser menor do que o de quem deixou para comprar tudo na véspera da viagem. Então essa é uma dica para quem vai viajar e quer e não sabe exatamente como é que vai fazer, né? Não precisa comprar tudo no momento que comprou o pacote, porque da mesma forma que a taxa de câmbio pode subir, ela pode cair, né? Existe uma certa volatilidade em cima desse número. O real tanto pode se desvalorizar como valorizar. O contexto atual é de desvalorização, então daqui para frente talvez ele fique até um pouco mais caro. Então o ideal é ir comprando gradualmente a moeda, para não tomar esse susto, né, que alguns viajantes, acredito, tomaram com essa desvalorização mais recente, né, que ela aconteceu de forma muito rápida, pegou muita gente desprevenida. De outra maneira, se você não vai viajar, vai ficar aqui no Brasil, de que maneira isso pode afetar o seu custo de vida, por exemplo? Bom, muitos produtos que vão à mesa das famílias, né, têm o preço cotado em dólar. Um exemplo são o que a gente chama de grandes commodities agrícolas. O que são commodities? São grãos comercializáveis. Você tem soja, milho e trigo. Então, se o trigo, por exemplo, que tem um mercado lá na Bolsa de Chicago, né, fica mais caro por conta dessa desvalorização cambial, o pãozinho francês que você come toda manhã também pode ficar mais caro, porque ele é um derivado direto do trigo, né? Então é dessa maneira que a família vai perceber a desvalorização cambial, né? Se o câmbio desvaloriza, se você precisa de mais reais hoje para comprar dólares, né, você vai precisar desembolsar mais reais para comprar farinha de trigo para a fabricação do pão. Então, dessa maneira, as famílias percebem o aumento do dólar. Se o farelo de trigo, que é muito usado para ração animal, né, fica mais caro, porque é derivado do trigo, que também tem seu preço cotado no mercado internacional, né, quem come frango em casa também vai pagar mais, porque a ração do frango tem uma base lá no farelo. Também tem uma base no milho, que também é uma outra commodity. Então, quando o real se desvaloriza frente ao dólar, você tem um provável encarecimento dessas commodities agrícolas que são cotadas em mercado internacional. E por isso as chances dos alimentos derivados ficarem mais caros aumentam. E é daí que vem a preocupação do Banco Central em controlar a cotação da moeda. Por isso que o Banco Central entra fazendo swaps cambiais para tentar baixar a cotação do dólar e o efeito dessa cotação, desse aumento do dólar na inflação, para tentar também controlar a própria inflação. Então a família aqui acaba percebendo porque alguns alimentos básicos, importantes no dia a dia, ficam mais caros. André, a inflação do IPCA está batendo 6,27. Você acha que há risco de ultrapassar o teto da meta? Olha, os riscos esse ano são pequenos, né? Se a gente não tiver nenhum aumento da gasolina em 2013, é provável que a inflação feche o ano em 5,9, 5,8, abaixo do teto, que é 6,5, né? Mas ainda vai ficar acima da média, né? Que vamos dizer assim, a meta de inflação é 4,5, né? E aí vamos de novo ficar acima desses 4,5, dentro dessa margem que acomoda flutuações. Mas é que flutuações você tem um ano para cima, outro ano para baixo, né? E aí a gente está sistematicamente, já há vários anos, com a inflação acima da meta, que é 4,5, né? Então isso mostra que existe uma pressão inflacionária já se formando há algum tempo, que não é no cenário de hoje. Em 2013, o governo atuou pesado para conter o avanço da inflação. Nós tivemos desonerações fortes, que se não fossem levadas em consideração, nós viveríamos nesse momento uma inflação mais alta do que vivemos. Um grande exemplo da energia elétrica, né? Alguns devem lembrar que entre janeiro e fevereiro a energia ficou 18% mais barata. E a energia é uma despesa que também onera mais ou menos 3% do orçamento familiar. Então a inflação esse ano já está mais de 0,5% mais baixa por conta da energia ter ficado mais barata no primeiro semestre, né? Se não fosse isso, estaríamos com uma inflação acima do teto da meta, provavelmente. Sem contar que, recentemente, as manifestações populares também evitaram que o ônibus urbano subisse de preço, que teria um outro impacto relevante na inflação. Sem contar que os automóveis continuam com IPI reduzido. Uma parte desse IPI foi recomposto ao longo desse ano, mas eles não voltaram ao patamar do passado, né? É uma coisa que um movimento que o governo vai ter que fazer em algum momento daqui para frente. Então, vários movimentos, né, várias políticas, né, não tão tradicionais, contribuíram para que a inflação esse ano
se reduzisse, né? Viesse aí agora esse patamar 6,27. Mas é um patamar um pouco meio que artificial, né? Não é um patamar mantido como nos últimos anos. Mas daqui para frente a tendência é que a inflação se reduza, principalmente quando a gente compara com os mesmos meses do ano passado. Então, por exemplo, agosto desse ano teve uma inflação mais baixa do que o agosto do ano passado. Setembro provavelmente terá também uma inflação mais baixa. Então, dessa maneira, hoje que a inflação está em 6,27, ela pode recuar, fechando o ano, como eu te falei, em 5,8, 5,9, se não houver aumento da gasolina. Se houver aumento da gasolina, dependendo do percentual, ela pode subir um pouco mais. Mas ainda assim, eu tenho aqui convicção de que ela não deve ultrapassar o teto. Ainda que a gasolina tenha que aumentar por questões insustentáveis, né? A inflação média não deve ultrapassar os 6,5. Mas isso não quer dizer que vivemos o melhor dos mundos. Muito pelo contrário, a inflação ainda é uma preocupação. Para finalizar, você acha que o Brasil está bem economicamente? Poderia estar melhor, né? Não está porque não está crescendo tanto, ainda que o PIB agora tenha revelado no último trimestre um crescimento acima do que o mercado esperava. O mercado esperava um crescimento veio 1,5, que é um bom resultado, né, frente a uma fase de crescimento baixo. Está crescendo pouco, está com inflação elevada. Então isso no longo prazo não é sustentável, né? Então a gente tem que focar em um problema, né? Não dá para focar em todos os problemas ao mesmo tempo. Eu acho que o problema que o Brasil deveria dar um pouco mais de atenção no momento é a inflação. Controla a inflação primeiro, faz de tudo para que essa inflação se reduza mesmo no menor horizonte de tempo possível, porque você preserva o poder aquisitivo dos mais pobres, né? Que é onde realmente é a base da nossa população. Então você preservando o poder aquisitivo ali, você cria condições então do país crescer de uma forma mais sustentável e por longo período. André, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado também à FGV. Muito obrigado, a visita de vocês, são sempre bem-vindos aqui. Fala Madrugada, fica por aqui, até a próxima.